Vamos lá então, seja bem-vindo a mais uma palestra com uma excelente expert aqui na Jornada da Transformação. A ideia é que você se inspire através dessas histórias, se inspire através dessas ferramentas, desse bate-papo com uma treinadora de pessoas espetacular. Além de tudo, uma grande amiga. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da história dela, poder compartilhar a história dela com várias pessoas que ela treinou, várias empresas, várias pessoas que ela foi mentora, vários líderes. Então, é uma pessoa que eu conheci num contexto muito importante. Fizemos algumas formações juntas, fizemos alguns treinamentos juntos e treinamos pessoas também. Então, seja bem-vindo aí, Isis. Que bacana você estar aqui, viu? Seja bem-vinda. Sensacional! Eu não preciso nem me apresentar mais desse jeito. Gratidão, gratidão pelo convite, gratidão pela confiança no meu trabalho, pela amizade. É um prazer enorme estar aqui com você e juntos novamente, né? Hashtag Ronan Isis, ó. Lembra dessa hashtag, né? É isso aí. Isis, entendeu? Bacana. Ô Isis, o pessoal que já te acompanha aí, as pessoas que estão te conhecendo agora, logicamente as pessoas já leram aqui toda aquela sua formação maravilhosa, né? Mas se apresenta aí de forma mais adequada para as pessoas, mais formal ou do jeito que você quiser, mas só a formação completa, o que você está fazendo hoje? Bom, meu nome é Isis Bline Lourenço. Hoje eu treino pessoas, eu tenho as formações de coaching online que eu faço, eu tenho formação de PNL que eu faço os treinamentos de inteligência emocional presencial, seminários, né, de inteligência emocional, de liderança, treinamentos de vendas com comunicação, tudo isso, todos os treinamentos aqui na minha cidade, né, que eu moro em Presidente Prudente, interior de São Paulo. E eu faço os treinamentos aqui na minha cidade, na minha região, né? O online já é... e sou idealizadora do método Despertar da Consciência, que vai ao ar daqui uns dias. Provavelmente, quando as pessoas estiverem assistindo, já foi para o ar. E que é um método onde realmente a pessoa, são mulheres, né? Voltado para mulheres, a minha comunicação, onde as mulheres elas conseguem realmente sair do transe da vida, que as pessoas, né, que eu vou comunicar com mulher, mas muitas pessoas elas vivem a vida num transe, né, sem saber exatamente para onde chegar, com clareza, quais objetivos atingir. Então eu vou despertar a pessoa desse transe para ela realmente viver a vida que merece viver por direito. E é isso. Bacana. Oi, então, o Despertar da Consciência, um programa voltado para mulheres e no contexto, assim, de uma pessoa que está enxergando a vida pessoal dela, a vida empresarial, né, a vida da carreira dela, seja em qual setor que ela trabalha, né? Se ela é uma vendedora, se ela trabalha em banco, se ela trabalha atendendo pessoas. Enfim, por que é importante despertar a consciência? O que isso vai trazer para as pessoas? Na verdade, assim, ó, o que é o despertar, né? É você passar a ter consciência de tudo que você faz na sua vida. É você viver a sua vida sabendo o porquê você faz aquilo que você faz, tá? Por exemplo, por qual motivo sei lá, eu uso uma caneta e não uso a outra? Porque outro dia eu tava só para é um exemplo bem básico, tá, Ronaldo? Mas é só para as pessoas entenderem o que é esse despertar. O que é ter consciência dos seus comportamentos? É você, tudo que você vai fazer, você ter consciência do que você está fazendo. Fui fazer um bolo, e aí na hora que eu fui fazer a cobertura, na mesma hora veio a voz da minha mãe falando assim: não se faz bolo, não faz cobertura doce, né? Em panela que faz comida com óleo, panela normal. E o que eu fiz? Eu revirei a minha cozinha inteira para encontrar uma panela que eu não uso para cozinhar comida. E a hora que eu encontrei, a primeira coisa que eu fiz foi cheirar a panela para saber se realmente não estava com cheiro de óleo, de comida normal, que era para usar para fazer especificamente doce. Então, quando você tem essa consciência, você não vive a sua vida no automático.
Porque o que que as pessoas normalmente fazem? Elas vivem a vida delas no automático, aí elas caem no efeito manada, aí elas fazem coisas para participar de grupos sem saber o porquê que elas estão fazendo, compram coisas sem saber o porquê que comprou. Eu quero fazer atividade física X, mas não sabe nem, não gosta e não sabe por que que tá lá. Vou participar do grupo que está na moda agora, né? Do grupo das 5 horas da manhã. E não entende se faz sentido isso para ela. Ela simplesmente só vai porque está todo mundo fazendo. E a partir do momento que você tem essa consciência, que você se conhece, que essa consciência vem muito do autoconhecimento, você começa a se questionar: isso faz sentido para mim? O que a pessoa está falando realmente faz sentido para mim? Esse grupo aqui, sei lá, do CrossFit, esse tipo de atividade física, será que realmente eu me identifico com isso? Será que isso faz sentido para mim? Será que eu tenho necessidade de ficar gastando meu dinheiro? Porque todas as minhas amigas gastam dinheiro com blusinha, com coisas que não acrescentam em nada. Será que eu preciso fazer isso? Ou será que eu posso, sim, guardar o dinheiro e eu escolher onde que eu quero gastar meu dinheiro, o que que eu quero fazer com o meu dinheiro? O despertar da consciência, Ronan, ele traz liberdade. Show de bola. É exatamente isso. É você ter Despertar da consciência traz liberdade. Despertar da consciência traz liberdade. Liberdade de você ser você mesma, sem medo de julgamento, sem medo do que as outras pessoas vão pensar. São exemplos simples para a pessoa entender mesmo, Ronan. É de você chegar no supermercado, por exemplo, e olhar para o seu carrinho e falar: cara, eu não preciso comprar tudo isso. E na frente do caixa, mesmo você começar a tirar coisas do seu carrinho, e problema da caixa, o que ela vai pensar? Nossa, essa menina não deve ter dinheiro. Foda-se o que a pessoa vai pensar. Eu que decido o que eu quero para minha vida, o que é melhor para mim. Eu decido que eu não quero gastar tudo isso de dinheiro no mercado, que eu comprei por impulso, entendeu? E eu sempre faço isso, não é muito louco, porque eu vou comprando, vou pegando. Chega na hora de passar no caixa, eu olho assim, aí que eu vou selecionando. Não, que aí começa a racionalizar. Aí eu trago minha razão. E eu não tô nem aí. E por que eu falo isso, Ana? Porque eu já me preocupei. Já me senti muito mal de ter que tirar coisas do carrinho. Porque na época, por outras situações, por não ter dinheiro e tal. Já me senti muito mal. Hoje eu decido. Eu falo: eu quero isso, eu não quero isso. Isso é a liberdade. Tanto liberdade emocional, quanto liberdade de comportamento, liberdade de você ser você mesma, ser autêntica, ser quem você quer ser e viver a vida que você quer ter, né? Show de bola. Oi, isso aqui na Maori, quando a gente está voltado, né, para a educação corporativa, quando a gente está nas empresas falando sobre consciência, subconsciência, e é um contexto que a gente conversa bastante sobre isso, né? Como que o subconsciente domina aí de 80% até 95% de tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente. Quando você fala do carrinho, tem uma palestra aqui no nosso congresso também, com a Ana Ferraz, que é nutricionista, falando sobre alimentação e alta performance, né? Me lembra muito disso, que é você ter a liberdade de fazer essas escolhas, vem também para a alimentação, vem das finanças, vem do controle dos seus relacionamentos, vem da sua rotina, né? Você falou aí do clube das 5 horas da manhã, então é uma rotina isso. Para algumas pessoas faz sentido e para outras não, porque talvez a rotina dela é ficar até mais tarde trabalhando, né? Que bacana, muito legal esse programa seu. Oi, deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa, ela ter liberdade e escolher. Porque o que acontece? Vamos por aí nas 5 horas da manhã, esse grupo das 5 horas da manhã. Às vezes a pessoa não faz sentido para ela, mas ela se força, mesmo isso estragando o dia dela, ela se força para fazer um negócio porque todo mundo está fazendo. E quando você tem essa liberdade e você viver a vida sem se preocupar com a opinião do outro, isso traz uma liberdade, Mona. É sensacional, assim, é outra vida mesmo, entendeu? Porque você faz sem se preocupar com o que o outro vai pensar, entendeu? Se você, porque as pessoas elas acreditam, elas ficam preocupadas, né, muito com a opinião do outro, né, em agradar o outro. Será que o que o outro vai pensar, o que o outro não vai pensar?
O problema é do outro, entendeu? Show. Tem uma música do Gabriel Pensador, que eu gosto bastante, que ele fala assim, né? Duas partes dessa música que eu gosto demais. Uma que ele fala, muda, porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo com a mudança da mente. E ele fala que o medo também é um modo de censura, né? Então, quando a pessoa se preocupa demais com a opinião alheia, ela está se censurando. Eu vejo muitas pessoas, muitas empresas, que as pessoas deixam de fazer algo com medo do que a opinião do outro vai fazer. Então, por exemplo, a pessoa quer produzir de forma digital, né? Quer fazer seu vídeo, quer ir para a rede social, quer ir para o canal, mas ela não grava, não por ela ter falta de conhecimento, mas ela tem medo do que as pessoas vão achar assistindo o vídeo dela. E aí ela trava, né? É o mito da perfeição. Né? E as coisas nunca estão perfeitas, porque você sempre pode fazer melhor, né, Isa? Exatamente. O medo são dois medos, né, que nos bloqueiam. O medo da rejeição e o medo de não ser boa o suficiente. E aí a pessoa não faz, porque ela tem medo do outro rejeitar e vir uma crítica junto com isso e não ser boa o suficiente para agradar o outro, entendeu? Então, se a gente fosse falar assim, a pessoa que está assistindo a gente agora, como é que ela acaba a sua palestra e dá um passo na evolução dela? Uma das coisas é, para com esse medo, né? Tenha a liberdade de escolher as suas coisas, seria nesse sentido. Sim, só que não é tão simples assim, tá, Ronaldo? Porque às vezes as pessoas, eu não gosto de trabalhar muito desse jeitão, porque algumas pessoas elas viram e falam assim, é só fazer isso. Algumas coisas são fáceis, mas o mais importante, por exemplo, você entende, como que você entende que você tem esse medo? De que maneira que a pessoa vai descobrir que ela tem esse medo? E como ela trabalha esse medo? Uma coisa, Ronan, que eu sempre falo para todo mundo que passa na minha vida, tá? Que sem isso, ninguém sai do lugar, que sem isso ninguém evolui, que sem isso as pessoas continuam do mesmo jeito, tendo no ciclo destrutivo, que sem isso as pessoas elas continuam tendo os mesmos resultados de sempre, que é o autoconhecimento, né? Para você se entender, para você saber como você funciona, você só vai conseguir isso se você entrar em um processo profundo de autoconhecimento. Você precisa saber quem é você, por que você faz o que você faz, porque o seu jeitão, né, dos seus comportamentos, se você é mais organizada, se você é mais bagunceira, se você é mais uma pessoa que vive mais no futuro, se você precisa de muita segurança para dar um passo para frente, você precisa entender isso. Então, é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai te trazer o quê? Clareza, da onde você quer ir, de como você quer ser, de o que você quer fazer da sua vida, entendeu? Vai te trazer clareza. A clareza vai te trazer certeza. O que é clareza? É você conseguir enxergar o seu futuro, a sua vida, sem nenhum obstáculo. Isso te traz a certeza. Você tem certeza de que você vai conquistar. Não significa que vai ser fácil. Não se iludam. Vai ter todos os problemas no meio do caminho. Só que você tem tanta clareza, tanta certeza de lá, que isso é uma pedrinha tão pequenininha que você chuta pro lado assim, ó, e vai embora. Entendeu? Isso é ter o autoconhecimento, isso é o despertar, é ter consciência de si mesmo, entendeu? Isso te traz a clareza, isso te traz a certeza para... Isis, mas como ter autoconhecimento? Tem várias maneiras. O próprio congresso é uma maneira de você despertar o seu autoconhecimento, de você passar, tem aí um monte de palestrantes, aí, um monte de profissionais trazendo informações, você fazer treinamentos presenciais, treinamentos de inteligência emocional, processos de coaching, psicoterapia mesmo, é uma ótima oportunidade de ter autoconhecimento, entendeu? Livros, quer um método barato e rápido? Lê livro. Tem uma frase que eu adoro, eu ouvi, desculpa não dar o crédito do autor, sempre gosto de fazer isso, eu não sei, eu não lembro mais aonde que eu ouvi isso, não sei se foi uma live do Murilo Gun, uma coisa assim, mas o cara falou, não importa o tamanho do seu problema, alguém já passou por ele e escreveu um livro sobre isso. E é verdade, é só você pensar bem.
Iris, eu escrevi uma frase uma vez que eu levo isso, duas frases que eu quero mostrar, colocar aqui para vocês, que eu levo isso para minha vida. Que ler um livro, além de ser algo que te traz, né, consequências muito boas, é um ato de inteligência. Por quê? Porque a pessoa que escreveu o livro, quantos anos ela passou aí, cara, estudando e acerto e erro e faz para aquilo acontecer, né? E você vai pegar você pega um atalho, um negócio, um resumo de como a pessoa pensa, sente e se comporta, cara. Então, ler um livro é um ato de inteligência, antes de tudo. Segundo, você não precisa ler todos os livros que existem na face da Terra. Você precisa ler os livros certos. Perfeito. 2 insights bem legais aí. Bacana. Iris, eu sei que eu venho acompanhando, né, o seu trabalho tem bastante tempo e você está sempre presente aqui, né, com a gente. Então, eu queria te perguntar o seguinte, você fez alguns congressos ao longo desses últimos tempos voltado a líderes. Eu sei que esses líderes tanto líderes de cargo mesmo, de liderança, que lidera pessoas, né, num contexto empresarial ou na sua casa, mas também a liderança pessoal, que vem aí do autoconhecimento, etc. Então, assim, o que você desenvolveu nessas pessoas? O que você acha que é fundamental para as pessoas trabalhar aí na sua liderança? Sempre nos meus treinamentos de liderança, Ronan, no final deles eu falo de uma teoria que eu escutei uma vez, que é a teoria do cachorrinho. Eu quero passar aqui para vocês. Se não tiver graça, não precisa dar risada, tá? Mas se tiver, você dá risada para ser parceiro meu, tá? Combinado. Qual que é a teoria do cachorrinho? É a teoria au, au, au. Dá risada, por favor. Obrigada. O que é a teoria au, au, au? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, autorresponsabilidade. Tá? Se você for olhar os top players, se você for olhar os grandes líderes, se você for olhar os grandes CEOs de empresas, eles buscaram. Primeiro, eles começaram, quanto mais você cresce na sua vida, você evolui na sua vida, mais você é exigido, querendo ou não, você não precisa nem acreditar nisso, acreditando ou não, é assim que funciona, entendeu? Querendo ou não, é assim que funciona, mas é exigido que você tenha esse autoconhecimento que te traz o autodesenvolvimento, tá? Então, as pessoas, elas têm uma mentalidade totalmente expandida, né? Então, o autoconhecimento, o que eu falo para as pessoas, para os meus alunos, para os meus mentorados, é principalmente a autoliderança. Porque a liderança, ou não, o que é a liderança? Quando a gente pensa em liderança, a gente está liderando pessoas, seres humanos. Então, o quanto que você, que é líder, conhece desse bicho chamado ser humano? O quanto você entende como a pessoa, quais são os valores das pessoas? Como que, se você não sabe de valores, se você não sabe qual é o motivador da pessoa, do seu liderado, como que você vai liderar 1, 2, 5, 100, 50 mil pessoas abaixo de você, se cada um funciona de uma maneira? Se você lidera uma pessoa achando que todas as outras são iguais, você com certeza é um líder de média baixa. Você não tem sucesso como líder, porque o ser humano, cada um funciona de uma maneira diferente. Então, quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em pessoas, porque a sua empresa não é a sua empresa. A sua empresa é feita de pessoas. Os seus colaboradores são pessoas. Os seus fornecedores são o quê? Seres humanos. Os seus clientes são o quê? Pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de absolutamente nada. E como que você vai lidar com situações do outro se você não sabe lidar com as suas próprias situações? Então, primeira coisa, autoliderança. Fundamental para um líder. Para uma vida corporativa, tá, Ronan? Autoliderança. Você precisa entender
as suas emoções, por exemplo. Você precisa entender quando você está em situações de adversidades, como você lida com as suas próprias emoções? Ou você é aquela pessoa que replica, né? Você leva uma chamada do chefe, você você sai dessa chamada só replicando. Pá, 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 só batendo na galera embaixo, entendeu? Ou você chama o seu adulto, entende isso e passa de uma maneira diferente, porque você tem a sua autoliderança, você tem o seu autoconhecimento, você tem o seu autodesenvolvimento, você entende que isso foi daqui, não é seu, é dele, e que você não precisa repassar isso para o outro, entendeu? Então, o autodesenvolvimento e a autoliderança, Renan, é a parte principal para uma pessoa ela ter o desenvolvimento, a evolução dela. Show de bola, sensacional, vários insights bacanas aí. Você falou de traz o auto... Desculpa, Tico. Nada, pode ir, vai lá. E o autodesenvolvimento automaticamente traz a autorresponsabilidade, né? De você bater no peito e falar, cara, pode vir. Pode vir, vida, que eu tô pronto. Eu tô pronta. Bate no peito, né? Nós somos da Maori, né? Somos guerreiros, então é assim mesmo, né? Bate no peito e fala assim, ó, eu sou propósito, não consequência, né? Eu que crio as coisas, né? A logo da Maori, ela vem até disso, né, Isa? Não sei se eu já te contei essa história, mas a logo dela é uma seta, né? Uma seta que indica um caminho. Então, é uma tribo de guerreiros. Então, é uma seta que indica força, indica vitalidade, indica você ser protagonista, né? Você não ser consequência do seu destino, com um homem dentro, né? Então, o homem, a mulher, o ser humano. Então, é uma seta indicando isso para cima. Como que ele lidera essas pessoas aí. E, Luiz, nesses 3 contextos que você fala do teoria do cachorrinho, do uau, que a gente fosse destrinchar isso em competências, né? Competências, habilidades mais o dom. Como você listaria para a gente assim, algumas competências que você acha fundamental para a pessoa se liderar, para liderar outro, para ela se impulsionar, né? Então, assim, a jornada de transformação é para isso. É para impulsionar você que está vendo como que você vai dar subir o próximo degrau na sua evolução. Então, quais competências você tem que trabalhar? Primeira coisa que eu já falei é autoliderança. Você saber lidar com você mesmo para saber lidar com o outro, né? Depois, Ana, comunicação. Se você for olhar os líderes de grande resultado, o que eles têm? Eles têm autoliderança, eles sabem lidar com as suas próprias questões, que é isso, eles ajudam os seus liderados a lidar com as suas próprias questões. Eles entendem de gente, entendem de pessoas, né? Estuda ser humano. Estude o ser humano, cara. Você é líder. Estude o ser humano. Estuda da mente humana. O que passa nessa máquina aqui, ó, chamada cérebro? O que passa no cérebro das pessoas, entendeu? Você precisa entender de ser humano. E depois, comunicação. Por quê? O tempo todo a gente se comunica, né? E 97% dos conflitos que acontecem na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, já é comprovado isso, Renan. 97% dos nossos conflitos é por falha na comunicação. E ponto, cara. 97% por falha na comunicação. Então, se você é uma pessoa que você fala algo para o outro, e o outro, ele vai lá e faz tudo diferente daquilo que você falou, a falha na comunicação é sua. Por quê? Porque o que é comunicação? Né? Não é aquilo que você disse, mas sim aquilo que o outro entendeu do que você disse. Existe um pressuposto da PNL, Mona, que diz assim, acho que eu não falei isso, mas eu sou especialista em PNL, tenho formação em neurociência, tenho formação em hipnose, tenho 3 formações em PNL. Existe um pressuposto da PNL que diz assim, a responsabilidade da comunicação é sempre de quem emite a informação. Então, o que acontece? Né? Se você trazer a autorresponsabilidade de novo, se você trazer a responsabilidade, bater no peito e falar a responsabilidade é minha,
Aí sim você tem o comando da sua comunicação, tá? O que que acontece? As pessoas viram para mim e falam assim, ah, Isis, mas eu falei, tava óbvio o que eu tava falando. Aí eu pergunto, né? Mas tava óbvio para quem? O cara pálida. Porque se a pessoa não fez aquilo que você pediu, não tava óbvio. E óbvio só é óbvio para os olhos treinados. Para você é óbvio. Para mim não é óbvio. Nossa, mas isso é tão óbvio. Mas para o Ronan não é, por exemplo. E o contrário, vice-versa. Para o Ronan, às vezes, nossa, mas esse negócio que é tão óbvio de fazer e eu olho para aquilo eu não enxergo. Porque para mim não tá com o olho treinado, não tô com aquilo desenvolvido, aquela competência desenvolvida. Então, o bom líder, ele se preocupa com a sua comunicação. E aí, o que você precisa entender, você que está aí nos ouvindo? Se você falou, eu tenho 2 técnicas de comunicação que eu passo e eu uso com a minha equipe também, Ronan. Primeira coisa, nunca pergunte no final, você entendeu? Nunca pergunte isso. Esquece. Você troca, substitui. Você coloca assim, eu me fiz entender? A responsabilidade é sua. Entendeu? A responsabilidade da comunicação é sua. Então, eu me fiz entender? Ah, não, fez sim, consegui entender. Legal. Repete para mim, então, o que eu acabei de falar. Pronto. O que acontece? 2 coisas acontecem. Primeira coisa, quando a pessoa repete, você ajuda ela a passar a informação para a memória. Então, ela consegue gravar a informação. E inconscientemente, indiretamente, você traz um compromisso com a pessoa, da pessoa com você. Porque ela repetiu, então ela sabe o que está acontecendo ali, o que precisa ser feito. Aí, se ela não fez, aí você sabe que foi falta de comprometimento da pessoa. Enfim, não tem mais o erro da comunicação, entendeu? E se você está falando, e mesmo assim não tá, todas as vezes que você fala e a pessoa faz diferente, que a sua comunicação não gera o resultado que você gostaria, a sua comunicação está pobre. A sua comunicação está errada. Então você precisa manejar em você, colocar dentro da sua comunicação mais elementos para que fique o mais próximo possível da pessoa entender e dar o significado, né, mais próximo possível daquilo que você quer que a pessoa entenda, tá? Então, é a gente que precisa manejar na gente mais informações, mais ingredientes na nossa comunicação, falar da maneira que a pessoa... Aí tem várias técnicas. Ronan, dá 3 horas de aula aqui só de comunicação, tá? Porque a PNL, ela estuda programação neurolinguística. O que é linguística, né? A forma que a gente se comunica com a gente mesmo e com o outro. Né? Tô falando pra caramba. Esse deu tempo. Tá excelente, várias insights. Então, as competências seriam essas, né? Muito bom. Você falou sobre o que é vista aos olhos, né? Eu dediquei alguns anos da minha vida no mercado corporativo de multinacional e uma das pessoas que me deram um treinamento nessa multinacional, o Leonardo Piancastelli, nada que ele esteja vendo isso aí para dar os devidos créditos para ele, ele contou uma história excelente, né? Que lá no nosso contexto da multinacional, uma das coisas principais que a gente tinha que ter era recomendação. A gente tinha que ter nome de pessoas para a gente entrar em contato e tentar vender o nosso produto, né? Eu trabalhava na área comercial. Então, sem nome, sem negócio. Sem venda, sem empresa. Não tem jeito. A venda é o coração da empresa, não tem jeito, né? Ele que bombeia o sangue para os outros departamentos. E aí contou a história, né? Imagina você o dia inteiro no sol, de terno, andando de carro, visitando cliente, né? Suando, transpirando, tendo vários contextos, tocando a mão de várias pessoas. Agora a gente se preocupa com isso, né? Em apertar a mão das pessoas, depois que veio essa terrível pandemia. E aí chega na sua casa à noite, você está na sua casa à noite, está, né, todo suado e tal, você quer tomar aquele banho, né, aquele banho relaxante, etc., para você tirar, né, o suor, tirar tudo isso que passou, e aí não tem água. E aí quando não tem água, que você sente a falta da água, porque você não pensa na água que você tem, porque todo dia ela está muito disponível. Então, o essencial não é vista aos olhos.
né? Ele passa, porque a gente tem abundância, né? Então, no nosso caso lá era esse, você tem que ter nome o tempo todo, assim como a água, porque senão não vai ter coração aí. Ô Iris, sensacional, não tá falando pra caramba, não, fica tranquilo. Certeza que o pessoal deve pegar vários insights aí. E é isso mesmo, jornada de transformação é para a pessoa poder evoluir. Então, assim, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é um passo a passo pelo menos inicial para a pessoa fazer assim, ó, porque hoje tem tanta informação no contexto, nas lives, etc., que tem muita gente que não consegue reunir essa informação. Então, a ideia da jornada é exatamente isso, a pessoa tem um passo a passo de, agora que acabou, o que eu posso fazer? Para onde que eu posso ir? Então, esse passo a passo, como é que você falaria isso para as pessoas? Tá. O que acontece com a maioria das pessoas, né, Ronan? Existe posso chamar de síndrome ou de uma tendência, não sei. Não denominei ainda o antes do negócio. É a obesidade mental. Não sei se você já ouviu falar disso, você que está vendo esse bate-papo de agora, já ouviu falar em obesidade mental? O que é? A pessoa, ela se encher a cabeça de informação e aí acaba um curso, aí ela fala, não, ainda não é isso, não estou pronta ainda. Aí vai lá e faz outro curso. Aí assiste uma live e fala, cara, a live é cheia de insights, assim, ó, sabe aquela live extraordinária? Fala, cara, nossa, aprendi isso daqui na live, teve esse site, mas vou procurar isso daqui. Não dá para fazer nada ainda. Aí vai lá e põe, e aí entope o seu cérebro de informação e ele fica enorme, assim, ó, cresce. E aí você se transforma em um procrastinador. Por quê? Porque você tá com obesidade mental. Aí a sua memória falha, fala, nossa, eu tô com uma memória tão ruim, sabe? Não tô conseguindo lembrar das coisas. Eu leio um livro, eu já não consigo mais absorver as coisas do livro. É lógico. Seu cérebro, sua mente está lotada de informação. O que você precisa fazer? Agir, pôr em prática, tá? Como que você vai fazer isso? Primeira coisa, ler um livro. Antes de você pegar outro livro, o que você vai fazer? Você vai pôr em prática tudo aquilo que o livro ensinou. Fez um curso, assistiu aqui, ó, assistiu a minha palestra, o que você vai fazer? Cara, anota os insights que você teve e faça a seguinte pergunta: como que isso eu posso colocar em prática na minha vida? Como que eu posso colocar em prática a comunicação, melhorar a comunicação na minha vida? Como que eu posso começar um processo de autoconhecimento? Tá? Se coloque no papel e aí você vai começar a agir para aquilo acontecer. Por exemplo, teve uma palestra aí de alimentação. Cara, coloque em prática primeiro, antes de você começar outro curso, começar outro processo de trazer mais conhecimento para você. Por quê? Porque saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Na verdade, para mim é até pior, tá? Porque você sabe e não faz o negócio, entendeu? Você não põe em ação, não põe em prática, aí você nunca evolui, nunca sai do lugar, entendeu? Primeira coisa, você fez algo que te trouxe um novo conhecimento, anota os insights. Primeira coisa, põe no papel. Sou cheia aqui, ó, na minha mesa, cheia de papel e caneta. Qualquer insight, um lápis mais, eu li isso no livro O Essencialismo. Um lápis mais fraco é melhor do que a memória mais forte. Entendeu? Anota, porque você vai esquecer. Você esquece, entendeu? Depois que você colocou, anotou, vai lá e coloque em prática na sua vida. Cara, eu percebi que a minha comunicação não é tão boa. Percebi que eu não sei muito lidar com as minhas emoções. Aí aqui a gente não aprofundou isso. Não tem problema nenhum. Você pode aprofundar. Eu tenho certeza que vai ter várias outras palestras que vão aprofundar isso. De inteligência emocional. O Ronan tem um monte de conteúdo aí. De inteligência emocional, de saber lidar com as emoções, entendeu? Vai atrás do Ronan e procura os conteúdos dele que ele põe na prática o negócio, entendeu? E isso vai te gerando, você vai esvaziando o seu cérebro, você vai
colocando nova informação e ao mesmo tempo você vai tirando e colocando em ação. Aí isso vai te trazer o quê? Sabedoria. Outro dia, Ana, eu li um outro livro que eu tô lendo, chama O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Já ouviu falar? Já leu esse livro? E aí, ele fala assim, que o que fica, mais ou menos assim, tá? Que ele fala, o que fica são as doutrinas. Porque a ação, ela é comparada com uma moda, que uma hora é de um jeito, outra hora é de outro jeito, que não tem nada a ver, entendeu? Por exemplo, o que ele quer dizer? Que o que fica é a sabedoria, é o conhecimento colocado em prática, que é a sabedoria daquilo que você fez, tá? Daquilo que você obteve de conhecimento e agiu de acordo com aquele conhecimento. Só a ação, só praticar, por exemplo, vou acordar às 5 horas da manhã todos os dias, só por fazer, só agir. Amanhã não vai ser mais acordar às 5 horas da manhã a moda, vai ser dar 3 pulinhos, depois que acorda, dar 3 pulinhos, dar uma rodadinha, uma dançadinha, que você vai ter sucesso na sua vida, entendeu? O que vai acontecer? Um monte de gente na manada vai acordar, dar 3 pulinhos, dar uma dançadinha e continuar sem resultado na vida. É isso aí. Falou disso. Albert Einstein falava isso, né? Que a verdadeira sabedoria só é conquistada através da experiência. Que a sabedoria é diferente da inteligência, né? A inteligência você estuda, você faz um curso, faz uma formação, mas a sabedoria é só após a experiência. Por isso que é tão importante colocar em prática, né? Porque intenção sem ação é igual a nada, né? Ô Isis, e na sua jornada da transformação, qual que é a visão aí de longo alcance da Isis? Aonde que a Isis vai estar progredindo aí? Aonde que ela está focando? Aonde que ela vai estar? Cara, é sensacional. Ó, eu tenho um projeto um projeto, uma intenção e um projeto, porque tudo que eu aprendo eu ponho em prática, tá? Se você falar alguma coisa para mim hoje que é novidade, que é novo e que eu ainda não tenho esse conhecimento, eu vou lá e eu aplico. Essa é a diferença das pessoas que têm resultado na sua vida, tá? Pegou a informação, cara, já põe em prática. Uhum. Eu tenho um projeto, primeiro projeto, de ser considerada a maior treinadora mulher do Brasil em 10 anos. Visão de longo alcance. Tá? Fácil. Não, vai ser difícil para caramba, para não falar palavrão aqui, né? Eu tenho filho de 4 anos, eu sou mãe, sou empresária, sou empreendedora, é um trupé, entendeu? Mas vai acontecer. Eu tenho um projeto de ter um dos maiores canais também do YouTube, tá? Vou trabalhar nisso. Não estou trabalhando nisso ainda, mas você perguntou, visão de longo alcance. É isso aí, sua jornada. É a minha jornada. E esse ano agora, né, de 2020... eu vou iniciar as minhas formações de PNL presencial, né? E isso vai gerar, assim, muitos rendimentos, porque eu estou num lugar, um ambiente, né? De uma estrutura geográfica aí que ninguém faz o que eu estou me propondo a fazer. Ninguém quer pagar o preço, entendeu? E eu estou aqui para pagar o preço. Então, eu sou a única pessoa que faço a formação de PNL do jeito que eu faço aqui na minha cidade e região, entendeu? Então, eu tenho uma meta de, em 3 anos, ser referência aqui na minha cidade e na minha região de PNL. Então, as pessoas, o que é isso? As pessoas vão pensar em PNL e vão lembrar de mim. Legal. Não, escutei alguma coisa de PNL, já vem isso na cabeça, entendeu? Na hora. Legal demais. Que Deus te abençoe. Isis, queria te agradecer imensamente a sua participação. Tenho certeza que quem assistiu essa palestra deve ter aprendido demais. Então, muito obrigado por você ser uma das experts aqui da Maori Treinamentos, nesse Congresso Jornada da Transformação. E a casa é sua, pode sempre que quiser, viu? Obrigada, eu que agradeço. Foi sensacional. Para mim é muito bom, é muito gratificante poder contribuir com a evolução das pessoas através do meu conhecimento. Eu fico lisonjeada com o seu convite. Muito, muito, muito obrigada mesmo.
por estar aqui. Eu amo estar aqui com você, eu amo estar aqui com a sua audiência, e é isso aí, gente. É só pegar agora tudo isso e pôr em prática. Show de bola. Pessoal, para você, essa então foi a palestra aqui da Isis. Que bacana, aprendi demais, tomara que você tenha gostado. Hoje à noite tem uma live no Instagram da Maori Treinamentos com os principais insights que aconteceram nessa live, tá? Então participa lá, vai ser às 20h02, tá? Então às 22 vai ter essa live com os principais insights da palestra da Isis e a outra que você pode ver aqui no dia de hoje ou que você já assistiu, tá bom? Muito obrigado, vejo você na próxima palestra. Tchau, tchau.